Vamos hoje falar da lei de justiça, de amor e caridade. Esta lei está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, perguntas 873 a 885. Existem a lei de adoração, do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, mas existe também a lei de justiça, amor e caridade. É muito importante o estudo dessa lei, segundo a doutrina espírita, quando nesse momento estamos empenhados em ver a ação da justiça, não só por tudo que temos vivenciado na nossa sociedade brasileira, mas na maioria das sociedades do nosso planeta. Mas o que é justiça? Segundo a doutrina espírita, ela é uma lei divina, portanto, uma lei natural, inerente a um sentimento que faz parte da própria natureza humana. Ela não é, como poderíamos pensar, resultado de um aprendizado do homem, desde a infância, do que é certo e do que é errado. A doutrina espírita nos diz que a justiça é um sentimento que está latente no espírito de cada um de nós e que, obviamente, se desenvolve, como todos os outros sentimentos bons, à medida que o espírito evolui moralmente. Daí, nós presenciarmos pessoas simples e incultas, mas que têm muitas vezes noções de justiça mais exatas do que outras com um grande cabedal de saber, porém moralmente pouco evoluídas. Uma pergunta nos vem à mente. Se a justiça é uma lei natural, como é que os homens a entendem de modos tão diferentes, uns considerando justo aquilo que outros consideram injusto? A resposta é que este sentimento, que seria igual para todos, se todos estivessem no mesmo patamar evolutivo. Este sentimento fica distorcido quando sofre a influência dos interesses de cada um. E qual seria, então, a definição para justiça? Vejam como é simples a resposta dos espíritos. Eles nos dizem o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas isso nos leva a outra pergunta. Como determinar esses direitos? Duas são as leis que os determinam: a lei do homem e a lei natural ou divina. Falemos primeiramente sobre a lei do homem. Ela é necessária, indispensável, e o seu objetivo é estabelecer os direitos que regulam as relações sociais, a vida em sociedade. Temos que lembrar que a lei humana é mutável. Basta observarmos que os direitos que prevalecem hoje e que achamos justos são diferentes daqueles que eram observados no século passado e que hoje consideramos totalmente inaceitáveis. Provavelmente, o que hoje aceitamos como justo será totalmente inaceitável em futuras gerações. Ainda mais que direitos observados num país não são em outros. Assim, a lei humana é mutável, porque necessita acompanhar o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Vamos ilustrar o que acabamos de dizer. Na Idade Média, o barão feudal tinha o direito de deitar-se com a noiva dos seus servos, antes que ela se juntasse ao noivo. No século XIX, no Brasil, a escravidão, com todas as suas crueldades, era um direito, entre aspas, assegurado pela justiça. No século XVII, era direito, novamente entre aspas, todos os homens portarem um instrumento mortífero, pois tinham que estar preparados para matar ou ser mortos. Mas a umas nobres cabia o direito de se armarem com espadas de 1 metro de comprimento, enquanto os plebeus só podiam usar punhais de 30 centímetros. Donde deduzimos
que falava mais alto o interesse dos mais poderosos, pois ficava muito mais fácil eles matarem um plebeu do que serem mortos por um. Analisando o nosso século XXI, vemos que não mudamos muito no que diz respeito ao homem permitir que os seus interesses influenciem no seu conceito de justiça. Dissemos que 2 leis determinam os direitos do homem. Fizemos algumas considerações sobre a lei humana. Agora, vamos falar sobre a lei divina? Onde ficam, os direitos dentro desta lei divina? Todos eles estão representados na máxima de Jesus que diz: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Assim sendo, concluímos que muitos direitos determinados pela lei humana, subordinados a interesses pessoais, são absolutamente contrários à lei natural ou divina, que, não sendo mutável, é aquela que determina a verdadeira justiça. Se nós aplicássemos o fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse, em todas as nossas relações sociais, em toda e qualquer circunstância, jamais agiríamos contrariando a verdadeira justiça. E, com certeza, a humanidade seria muito mais feliz. Nós, que nos esforçamos por nossa melhora íntima, não podemos esquecer que quando convivermos em sociedade sem atritos e agressões, temos direitos sim, mas também deveres. Esses deveres surgem da necessidade dos direitos serem respeitados. Respeitarmos os direitos das outras pessoas, que por sua vez também têm deveres em relação aos nossos direitos. A vida social impõe a observância de direitos e deveres que são recíprocos. Surgem os nossos deveres no momento em que precisamos respeitar os direitos dos outros. Agora, surge uma outra questão. Como é que eu posso determinar até onde vai o limite do meu direito e deveres em relação ao meu semelhante? Basta que eu me coloque no lugar do outro e senta até onde eu gostaria de colocar esse limite. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de me dirigir a alguém para reclamar alguma coisa, devo fazê-lo da forma como eu gostaria que alguém se dirigisse a mim para fazer uma reclamação. Colocar-se no lugar do outro, ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo, é sempre a melhor maneira de estabelecer limites. A pergunta que sempre devemos nos fazer é: se eu estivesse no lugar dele, como me sentiria? O homem que age assim está praticando a justiça divina e pode ser chamado de um homem justo. Vamos agora perguntar o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Sabe que os espíritos respondem a esta pergunta? O direito de viver. E eles ainda nos orientam sobre o seguinte: porque o homem tem o direito de viver, ele precisa ser previdente, ele precisa trabalhar, acumular o suficiente para que possa repousar quando não mais puder trabalhar. Chamam, no entanto, a nossa atenção para o fato de que aquele que acumula bens visando tão somente a sua satisfação pessoal, satisfazer suas paixões, está deixando-se dominar pelo sentimento de egoísmo. Aqueles a quem é dada a oportunidade de progredir muito materialmente, que o necessário para si mesmo e para os seus, têm por dever utilizá-lo, beneficiando de alguma forma o seu semelhante e contribuindo para o progresso da sua comunidade. Kardec fez, dentro deste item de direito de propriedade,
uma outra pergunta aos espíritos, que nos interessa muito saber a resposta. Kardec perguntou: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo trabalho? Os espíritos responderam: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Entre parênteses, muitas vezes, os espíritos respondem também com uma pergunta. Kardec, então, reflete sobre esta resposta dizendo que o homem, porque por meio do trabalho honesto acumula e possui como sua legítima propriedade, ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulte do trabalho honesto é um direito natural tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E qual o caráter de legítima propriedade? A doutrina espírita define como propriedade legítima aquela que foi adquirida sem o prejuízo de outrem. Então, concluímos que todo bem adquirido precisa, deve, por justiça, ser respeitado. Porém, no estado evolutivo em que nos encontramos, isso nem sempre acontece, porque a ambição é um dos mais fortes sentimentos humanos e, juntamente com o egoísmo, o orgulho e a vaidade, conduz às injustiças ao crime. Entre parênteses, perguntamos, não estão muitos dos nossos irmãos de humanidade lutando, matando, destruindo, levados por esses sentimentos? Pretender-se que a curto prazo o homem renuncie aos interesses pessoais em nome de um ideal de igualdade e fraternidade é esperar o impossível. Mas, à medida que o homem se adianta espiritualmente, ele passa a compreender que melhor a justiça, melhor a lei de justiça, e o que num século parece perfeito, afigure-se bárbaro no século seguinte, em última análise, o homem não é dono de nada, e que somos todos meros usufrutuários dos bens terrenos, já que eles não poderão seguir conosco, além das fronteiras da morte. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui está algumas observações para a nossa reflexão sobre o que seja da lei de justiça, de amor e caridade. Ajudar ao nosso próximo sempre, sem olhar a quem, seja ele amigo, seja ele uma pessoa que não tem muita convivência conosco, que nem gosta muito daquilo que nós fazemos, mas de qualquer maneira, nós devemos sempre ajudar a qualquer um, sem olhar a quem nós estamos ajudando. Ajudando sempre com o nosso amor, com o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.